Você já deve ter ouvido falar no termo PJ ou MEI. Isso no direito do trabalho, obviamente, que eu sempre falo. O que é PJ e MEI? O que isso quer dizer na relação de trabalho? Meu nome é Gregory, sou advogado trabalhista aqui na Agulha Advogados e hoje vou falar com vocês sobre ser PJ ou MEI. Primeiro, antes de eu começar a falar sobre o assunto, vou definir para vocês o que é ser PJ e o que é ser MEI. Os dois, praticamente PJ e MEI, pessoa jurídica e microempreendedor individual, querem dizer praticamente a mesma coisa, tá? Então, quando você ouve, ou quando você vai ouvir aqui no vídeo, no caso, que eu estou falando sobre PJ e MEI, eu estou falando sobre uma pessoa, né? Uma pessoa física, você que está assistindo o vídeo, que foi contratado por uma empresa através da modalidade de pessoa jurídica ou microempreendedor individual, MEI. Isso quer dizer o quê? A empresa está contratando você enquanto empresa ou quanto empreendedor individual. Então não quer dizer que ela está contratando o seu CPF, você pessoa física, que seria nesse caso o CLT. Mas qual que é o problema que aparece com isso de ser PJ ou MEI? Bom, alguns vários. E às vezes também não tem problema, como eu vou explicar ali lá para frente. Então, como eu disse, você pode ser contratado como uma pessoa jurídica. Você vai lá, abre o seu CNPJ, o seu MEI e você é contratado pela empresa. Não tem problema isso, contanto que preenchido alguns requisitos. Eu vou fazer aqui na forma de perguntas, né? Então, por qual motivo algumas empresas insistem em contratar PJ e MEI, em vez de contratar, assinar sua carteira de trabalho ou registrar na digital hoje em dia? Porque sai mais barato para a empresa muitas vezes, né? Sai mais barato porque a empresa não vai ter que recolher algumas coisas, e isso eu vou também especificar já. Mas pode um funcionário CLT, você aí que é CLT, carteira assinada, você CPF, pessoa física, você pode passar a ser PJ MEI? Sim e não. A maioria das vezes não. Por quê? Isso depende muito da função que você está fazendo. Você, por exemplo, trabalha como analista financeiro numa empresa, contas a pagar, no RH da empresa, ou você é caixa num supermercado, você é CLT a princípio, você é regido pela constelação das leis de trabalho. Do nada a empresa chega para você e fala, abre lá um CNPJ que vamos dar baixa na tua carteira, né? Vamos te mandar embora e você vai passar a trabalhar com a gente fazendo a mesma função que você sempre fez, só que agora você é PJ, MEI. Isso chama-se precarização da relação de trabalho, ou pejotização. Isso não é permitido por lei, porque você sempre teve aquela relação com a empresa sendo CLT, e você fazendo nessas funções, você não pode ser PJ. Então, existem funções, se eu falei que você nessas funções de qualificação técnica mais simples, você não pode vir a ser PJ. O que pode vir a ser PJ? Então, coisas que envolvem qualificações técnicas mais complexas. Por exemplo, um vendedor. Um vendedor pode ser PJ? Ele pode. Mas, ao mesmo tempo, quando você é PJ, você é livre para ser contratado por outras empresas ao mesmo tempo. O que não pode acontecer? Você, PJ, trabalhar para uma empresa só. Isso aí vai dar um outro vídeo, até vocês vão ver para frente, mas aqui só estou colocando as diretrizes gerais do que pode no PJ e não pode. Funções que podem ser PJ, por exemplo, um dentista. Um dentista pode ser pessoa jurídica contratada para trabalhar por dia numa clínica. Alguém que trabalha com marketing, por exemplo, que nem eu falei, vendas, tem área de marketing também. Ele pode ser PJ. Alguém que, por exemplo, faz mídia. Não só uma empresa, isso é muito importante também, que nem eu vou falar em outro vídeo para vocês. Quais os requisitos, né, formais para ter uma contratação PJ-MEI, uma empresa contratar uma pessoa que é PJ? Bom, para começar tem que ter um contrato assinado. Tem que ter um contrato assinado dizendo qual vai ser o trabalho que a pessoa vai desempenhar, qual que é a remuneração, se vai ser quinzenal, mensal, dizer que a pessoa está livre para fazer os horários dela, que ela não segue ordens do empregador, né, que não é nem empregador nesse caso. Mas, poxa, e se não tivesse contrato? Aí sinto dizer que a empresa perdeu, né? Praticamente não vai ter muito o que fazer. Vai ser bem mais difícil defender a empresa que não tem o contrato do que uma empresa que tem um contrato certinho feito com o MEI PJ. Além do horário que não pode estar nesse contrato PJ-MEI, não pode ser por tempo indeterminado, ou seja, esse contrato não pode ser para a eternidade, para o infinito. Tem que ter ali uma data definida, do dia tal, mês tal, ano tal,
até dia tal, mês tal, ano tal, essa relação PJ vai ser configurada. E quais as vantagens de ser PJ ou MEI? Né? Tem vantagens sim, não vou falar para vocês que não tem vantagens. Né? As vantagens de ser PJ e MEI, por exemplo, para a empresa tem um custo menor, porque a empresa não vai precisar recolher FGTS, não vai dar férias para o funcionário nem pagar essas férias, não vai ter que recolher INSS para o funcionário, isso é o funcionário mesmo que tem que gerar a guia e recolher se ele quiser contribuir para a Previdência, 13º salário também não, enfim, são essas as vantagens para a empresa, o custo menor. Mas e para o empregado, né? Quem é o PJ, quem é o... Isso é uma desvantagem, não é? Porque ele não vai ter direito a férias, não vai ter direito a 13º, não vai ter direito a INSS, nem FGTS, nenhuma rescisão se ele for mandado embora. Nem, por exemplo, estabilidade. Se uma gestante que é PJ for cortado o contrato dela de PJ, ela não vai ter direito à estabilidade, porque ela não é regida pela CLT. É PJ, é um contrato de uma pessoa jurídica com outra. Outra vantagem para o empregado, né, se for uma relação de PJ MEI de verdade, é a flexibilidade que ele tem no horário de trabalho. Ele não precisa bater ponto, ele não precisa estar lá toda hora no mesmo lugar, no mesmo dia. Ele tem que fazer o trabalho dele e entregar o resultado para o qual ele foi contratado. E outra vantagem para a empresa também é que não vai ter que pagar uma rescisão pesada. Né? Geralmente a rescisão, a gente sabe que dependendo do salário pode ser bem grande, né? E daí tem que pagar 40% de multa da FGTS, indenizar o aviso prévio se ele não quiser que o funcionário cumpra e também recolher INSS sobre tudo isso. Agora, quais as desvantagens de ser PJ e MEI para a empresa, por exemplo? A empresa vai lá, contrata um PJ MEI de uma função que não se enquadra como PJ MEI no final das contas, a empresa está sujeita a um passivo trabalhista. Por quê? Esse empregado, essa pessoa PJ, pode entrar no Justiça do Trabalho e pedir vínculo de emprego. E além disso, vez reconhecido o vínculo de emprego na Justiça do Trabalho, vai ter problemas com o Ministério do Trabalho e Emprego. E outra questão ainda maior, suponha que é um grupo, é um coletivo de pessoas que estão trabalhando só PJ, mas eles são de fato, eles têm todas as características de CLT. Aí já entra o Ministério Público do Trabalho no meio, que afetou um coletivo. Aí fica bem mais sério o negócio. Mas e quando ele entra com uma ação trabalhista, o que acontece nessa ação? Se a empresa, você empresa, aí perder essa ação, vai ser declarado o vínculo, obviamente. Vez declarado o vínculo, você vai ter que pagar o quê? 13º salário proporcional e integral devidos, férias podem ser em dobro até, se já passou um ano do período aquisitivo, e proporcionais e vencidas. Pode também ser condenado a pagar o FGTS, que você nunca depositou na conta do funcionário, e também a rescisão. Pode vir aí uma rescisão indireta, que porque você não cumpriu requisitos legais, que é anotar na carteira de trabalho, vem uma rescisão indireta aí. E lá para frente, confia em mim, vai aparecer a União, né? A União te cobrando o valor de INSS. Então, se você não pagar a tempo, vai começar a ter bloqueio na tua conta aí da empresa. Do nada, uma coisa que você nem espera. E com isso vai bloquear bem seus valores e pode também a União entrar com uma ação contra você na Justiça Federal para cobrar os valores do INSS. Para o empregado, quais as desvantagens? Aquilo que eu acabei de falar. Ele não vai ter direito a férias, não vai ter direito a 13º, FGTS, INSS e não vai ter o seguro-desemprego também, né? Que é uma verba que todos querem quando saem de um emprego. Se você, empresa, quer fazer um contrato PJ ou MEI, é bom você buscar um advogado trabalhista, porque o advogado trabalhista não está aí só para defender você caso tenha um processo, é para evitar que você leve um processo. Então, essas foram minhas considerações sobre MEI e PJ. Vou fazer mais vídeos, porque esse é um assunto que é muito procurado pelas pessoas, pelos clientes, por você que busca aí no YouTube. Qualquer dúvida, deixe um comentário, mande para nós um e-mail, WhatsApp, segue a gente no Instagram, se inscreva no canal e até a próxima.